ao lado dos recursos para ajustar os tamanhos das células, nós temos o grupo alinhamento, onde eu vou encontrar principalmente as opções de alinhamento do conteúdo das células. Notem que aqui nós temos bem mais opções, né? Por quê? Porque nós temos o alinhamento que ocorre em relação à altura e com relação à largura da célula. Então, eu vou aumentar um pouquinho essa nossa tabela, só para a gente verificar como que funciona essa questão dos alinhamentos, tá? Então, assim, ó, por exemplo, notem, esse campo sequência, eu tenho aqui os valores, que são a sequência, né, que nós colocamos, só que eles estão alinhados pela esquerda dentro da minha célula, como a gente pode perceber, tá? Então, o alinhamento por padrão vai sempre ser pelo lado esquerdo da célula. Note que aqui está pela esquerda, aqui também e aqui também, tá? Mas, por exemplo, o campo sequência, ele é um conteúdo que tem somente 2 caracteres. Então, vai ficar mais apresentável se eu utilizar o alinhamento centralizado neste caso, tá? Então, quando eu quero ajustar o alinhamento de uma determinada coluna ou de uma determinada linha, eu preciso selecionar os dados respectivos, tá? Nesse caso, eu não quero alinhar o título, quero deixar o título como está, alinhado pela esquerda, mas o conteúdo eu quero alinhar pelo centro, então eu vou selecionar somente o conteúdo. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nesta célula, bem ao lado, bem no início do conteúdo dela, tá? Então, notem, o meu mouse está piscando aqui bem do ladinho, né? No lado esquerdo do conteúdo. E nesse momento, eu vou vir aqui, seguro o botão esquerdo do mouse e vou puxando para baixo, tá? Então, ele selecionou todos os dados até o último dado, certo? Outra opção que eu tenho para selecionar o conteúdo da célula é qual? É vir aqui na célula que eu quero, vejo que vindo um pouquinho para o lado esquerdo, ele forma essa setinha escura voltada para a direita. Então, neste momento, eu clico, pressiono o botão esquerdo do mouse e puxo para selecionar os demais dados que eu desejo, tá? Essa operação é bem complicada para quem está iniciando, mas isso é uma questão de prática, tá, pessoal? Então, vejam, selecionei os dados, agora eu quero aplicar o alinhamento centralizado, mas eu quero centralizar somente em relação à coluna, tá? Então, aonde que eu vou procurar isso? Vejam, como eu comentei, são 6 tipos de alinhamento. Então, notem que nesses 3 primeiros aqui, ó, está sendo alinhado pela parte superior da célula, tá? E aqui, com relação à largura da coluna, na esquerda, no centro e à direita, tá? Então, eu sempre vou olhar o desenho do ícone, ok? Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, para vocês poderem perceber melhor. Notem, então, o desenho do ícone, como eu comentei. Então, todo o conteúdo está alinhado pela parte de cima, mas aqui na esquerda, no centro e à direita. Já nesses 3 outros recursos, eu noto que o conteúdo está alinhado no centro em relação à altura, porém aqui pela esquerda, aqui no centro e aqui pela direita, tá? E nesse de baixo eu posso notar que o conteúdo está alinhado pela parte de baixo da célula, porém aqui à esquerda com relação à largura, no centro e aqui à direita com relação à largura, tá? Então, sempre olhem no desenho do ícone para vocês poderem se orientar, ok? Deixa eu só diminuir aqui o zoom novamente. Então, vejo, se eu quero centralizar, mas eu não quero mexer no alinhamento em relação à altura, eu só vou clicar aqui. Vejam, então, centralizei com relação à largura da coluna, tá?
Agora, se eu quero deixar centralizado também com relação à altura, eu vou clicar nessa opção. E aqui está, tá? Agora aqui, por exemplo, eu não quero centralizar esse conteúdo, mas eu quero também que fique centralizado com relação à altura da linha, porque eu tenho uma linha mais larga, tá? Então, eu faço a mesma coisa, eu seleciono este conteúdo aqui e centralizo. Tá? Vou utilizar esse aqui, deixando pela esquerda e centralizando, né? Aqui é a mesma coisa. Prof, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Sim, dá, tá? Eu posso, por exemplo, deixa eu desfazer essa última ação e a anterior, tá? Eu posso selecionar todas as células, como? Fazendo a mesma operação, ó. Pego aqui do primeiro dado e vou arrastando até onde eu quero, tá? Então, selecionei só os dados, né? Porque eu não quero mexer no título. E agora eu quero centralizar todos os dados com relação à altura da linha. Como é que eu faço? Eu vou utilizar essa opção, só que ao utilizar esse aqui também eu desfiz o anterior, né? Não tem problema, vou fazer aqui novamente, vou selecionar tudo e vou centralizar, tá? Agora, aqui nesse campo, que é a extensão, isso aqui é um valor numérico. Os valores numéricos, normalmente, a gente alinha pela direita, né? Esse é o padrão. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar somente esses valores agora e vou utilizar o alinhamento centralizado à direita. Por que centralizado? Porque por causa da altura da linha, certo? Então, dessa forma, eu vou ajustando os alinhamentos. Outro recurso que eu tenho ainda aqui nesse grupo alinhamento é a direção do texto, tá? Vamos supor que esse texto aqui que eu tenho nesta célula, tá? Eu quero alterar a direção dele. É só clicar aqui e ele vai ajustando. Veja, eu dou um clique, ele vira. Se eu der um outro clique, ele vira em outro sentido. Se eu der mais um, ele volta como estava antes, tá? Esse tipo de recurso é bastante interessante quando eu quero criar uma coluna mesclada, que é o que nós vamos ver na próxima aula, tá? E aqui ainda nós temos o recurso de ajustar as margens da célula, certo? Então, veja que a margem da célula, na verdade, é esse espaço que eu tenho entre a linha da borda e o meu texto, tá? Eu posso ajustar esse espaço clicando aqui nesta opção. Então, e a célula possui 4 bordas. Então, eu tenho a borda superior da célula, a inferior, a esquerda e a direita. Notem que nesta célula aqui eu só tenho um espaçamento com relação à esquerda e à direita. Então, se eu quiser aumentar ou diminuir, tá, o espaçamento, é só mexer nesses valores. Vou deixar com 0 e 0, só para a gente dar uma olhada, tá? Então, ó, como que fica? Ele ficou sem nenhum espacinho, né, entre a borda e o início do texto. Então, é para isso que serve este recurso, tá? Eu vou voltar aqui para 0,19 como estava antes, né? E vou dar um OK. Pronto.